sabe como se investigam fraudes em documentos? Oi, meu nome é Marlos Bosso, eu sou arquiteto técnico na Microsoft, com experiência em inteligência artificial e dados. Vem comigo, que agora eu vou te mostrar alguns exemplos de visão computacional. É essa área da inteligência artificial que facilita a investigação de fraudes em assinaturas, contratos e documentos de identidade. Governos e empresas podem, assim, garantir a sua segurança e a dos outros clientes. Mas qual é a primeira coisa que precisa acontecer para uma fraude ser detectada em um documento? Antes da gente falar de visão computacional aplicada à detecção de fraudes, vamos entender o que é uma imagem para um computador. Vamos pegar uma imagem bem simples, um retângulo branco com 4 retângulos coloridos dentro. Um azul, um vermelho, um amarelo e um verde. O que o computador vê, na verdade, é um monte de quadradinhos. A gente chama esses quadradinhos de pixels. Um pixel representa um pedaço pequenininho da imagem. No computador, temos uma matriz com linhas e colunas, onde cada elemento corresponde a um pixel, ou seja, um pedaço específico da imagem. Quando o computador gera e exibe a imagem para a gente, ele passa linha a linha, coluna a coluna, interpretando o valor que está armazenado em cada elemento da matriz. Assim, a gente vê na tela uma representação visual em forma de cor. Se a gente pegar uma TV de alta definição, por exemplo, TV Full HD, ela vai exibir na tela 1920 pixels na horizontal e 1080 pixels na vertical. Quer dizer que a cada instante que a gente está olhando na tela, nós vemos aproximadamente 2.100.000 pixels, ou como a gente costuma falar, 2.1 megapixels. Mas atenção! Esses megapixels não tem nada a ver com o tamanho da tela que você conhece, 12, 20 ou 32 polegadas. O número de pixels é a quantidade de quadradinhos que compõem a imagem na tela. Então uma imagem de uma tela Full HD tem aproximadamente 2.1 megapixels. Agora se a gente comparar com uma TV 4K, ela tem muito mais pixels, ela tem aproximadamente 8.3 megapixels. TV de 4K, ela tem o dobro de pixels em cada sentido, ou seja, ela tem 3.840 na horizontal, 2.160 na vertical. Voltando para a nossa imagem de exemplo, o retângulo branco com os quadrados coloridos dentro. O computador entende essa imagem como uma matriz de pixels, e cada pixel que você vê na tela é uma representação de uma cor. No nosso exemplo, o 0 significa que a cor é branca, o 1 significa amarelo, o 5 representa o vermelho, o 3 é azul e o 7 é o verde. Na prática, é um pouco mais complicado que isso. Temos 3 matrizes. Cada matriz representa apenas uma cor e a sua intensidade de tom: vermelho, verde ou azul. É o famoso sistema de cores RGB, que vem do inglês Red, Green e Blue. Essas 3 cores e os seus tons combinados formam a imagem colorida que nós vemos na tela. Você já deve ter usado algum filtro de foto em aplicativo de mídia social, né? A aplicação de filtros é uma das maneiras de processar uma imagem digitalmente. Vamos ver como é que funciona a aplicação de filtro numa imagem. Assim como a imagem, o filtro é uma matriz. Esse nosso exemplo aqui é uma matriz que tem 9 valores. Uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. Podemos aplicar um filtro para alterar uma imagem e destacar alguma característica que nos interessa. No exemplo anterior, usamos o filtro de Laplace, que ressalta as bordas de uma imagem. Veja a demonstração aqui. A gente pegou aquele filtro do exemplo e vai passando pixel a pixel, calculando um valor novo e gerando uma nova imagem à direita. Então, para todos os pixels da imagem, imagina uma imagem lá com os milhões de pixels que nós falamos, nós vamos repetir essa operação milhões de vezes e a gente vai calcular um valor novo para cada um dos pixels da imagem resultante. E o que é que isso faz? Tem um exemplo muito legal para vocês aqui. A gente tem uma imagem na esquerda, que é uma fotografia de uma banana, fotografia em preto e branco, e a gente aplicou aquele filtro do exemplo anterior, e a gente tem esse resultado do lado direito. O que é esse resultado do lado direito? É uma imagem que ressalta para a gente os contornos dos objetos que estão na fotografia, os contornos do objeto da imagem de entrada. Então, quando a gente quer identificar onde começa, onde termina um objeto, ou no caso de um vídeo, a gente quer identificar a movimentação, o que mudou, esse filtro é um filtro que nos ajuda muito. Ele é conhecido como filtro de Laplace e ele ressalta os contornos de uma imagem. Foi isso que fizemos com a foto da banana. O filtro vai ser aplicado em cada pixel da imagem para formar uma nova imagem com novos pixels e novos valores. Legal, né? Você acabou de ver como o computador entende e processa uma imagem. Uma fraude em um documento pode ser detectada analisando os padrões das informações numa base de dados e comparando com um documento suspeito de fraude. No caso de uma assinatura, diferenças sutis como o tom das cores ou o ângulo e velocidade da escrita podem revelar adulterações quando comparamos essa assinatura
com as que estão na base de dados. Formar imagens e modificá-las é só a primeira parte do processamento computacional para identificar fraudes em documentos. Você ainda pode conhecer mais ferramentas que ajudam nesse processo. Estude nossos outros conteúdos para preparação para a certificação AI 900. Nos vemos logo mais.